Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia! Você pode estar no fuso horário que for, estamos juntos. É uma alegria a gente poder, nesse instante, pensar, meditar e trocar de ideias sobre doutrina espírita. Quero abraçar com muito carinho o convidado especial aqui da Dulcimar. Dulcimar, daqui um pouco, gente, está conosco. Nosso querido Vitor Lossaco. Não sei se pronuncia assim, Vitor. Uhum. É a primeira vez que você está no Jesus nos Lares? Não, eu acho que eu já perdi as contas, tá? Uma vez por mês, pelo menos, ou a cada 2 meses, eu me encontro com a Dulcimar e o Borginho. Né? Já faz um tempinho. Que bondade. Olha, hoje você está livre do Borginho, viu? Está livre dele. Que pena! Ele podia vir pegar no pé. Aquilo é uma grande alma. Queremos abraçar aqui a nossa Edna, né? Está sempre aqui conosco, Edna Soares de Souza. Um abração. De Uberaba, né? Edna de Uberaba, essa terra maravilhosa. Nós escolhemos hoje uma lição do livro Luz Bendita, Emmanuel, Depoimentos Diversos. O capítulo é o de número 4, intitulado Aceita. E o médium da psicografia é o nosso querido Chico Xavier. O escritor espiritual, Emmanuel, né, com essa beleza, com essa, eu diria assim, lucidez que lhe é própria. Muita paz para todos. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Nada exijas, trabalha. Não condenes, constrói. Se a aprovação chegou, aceita-lhes os ensinos. Sê fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Achei tão interessante essa mensagem, Vitor. Ela é assim tão pontual, né? Como sempre o Emmanuel nos dá uma reflexão muito íntima para cada um de nós. E temos aprendido que evangelho, cristianismo, é conduta, é maneira de viver, é maneira de agir. E aqui ele está dizendo, aceita a própria vida buscando melhorá-la. Que beleza, não é, Vitor? Tão significativo, e nós poderíamos dizer assim, está encerrado o nosso bate-papo, né, Quincas? Porque só pela lição em si, ela já traz toda a sabedoria e toda a grandeza daquilo que o Emmanuel vem nos convidar a refletir.
Será que nós estamos fazendo o nosso caminho, a nossa transformação, nossa renovação, seguindo o Mestre Jesus, os seus ensinamentos, na condição e na competência que já temos nesse momento, nem mais e nem menos, observando onde estão as nossas falhas, as nossas dificuldades, o que nós já temos condições de poder estar modificando, ressignificando do passado, que ainda se perpetua ainda com raízes profundas no nosso ser, mas não continuar alimentando esse lobo, né, no bom sentido da analogia, mas trazendo a possibilidade de observar. Eu vou nutrir o amor, a caridade, a sabedoria, a compreensão, a luz, a bondade, e a gente poderia ir assim numa infinitude de coisas, né, Quincas? Dulcimar, querida. Aí a Dulcimar! Viva Dulcimar! Está mutado. Obrigada, meus amigos, que coisa boa poder estar aqui com vocês, com o Quincas, com o Vitor, com todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Estamos muito felizes e agradecidos. E vamos que vamos, né? Ver se a gente, com esse estudo, com esse aprendizado, porque tudo que a gente vem nesse bate-papo, que durante a conversa vai trazendo essas reflexões para a nossa intimidade, do nosso coração, no nosso dia a dia. E isso que é o mais importante, que a gente possa fazer uma mudança em cima do que a gente aprende aqui, né? Aí, ô Fernando, bom dia! Família Jesus nos Lares, bom dia! É isso, Quincas. Vocês já fizeram leitura? Já fizemos, mas eu vou repeti-la, porque ela é curtinha e eu gostaria que você a ouvisse. Mas primeiro eu quero lhe chamar a atenção. Você está em falta para comigo. Você nem imagina o que é. O que é? Ai, ai, ai. Você não me apresentou, Vitor, essa alma tão querida. É verdade, hein? Eu não conheci, tenho uma alegria imensa de conhecê-lo. Depois você passa o contato dele para mim, tá bom? Que aí a gente vai explorá-lo também em alguma atividade nossa. Tá bom, Vitor? O Vitor nos traz reflexão que vai tocando na alma da gente, sabe? Para aquela coisa que é do dia a dia. Quem me apresentou o Vitor foi a nossa amiga Deusa. Ah, sim. Beleza, beleza. Olha eu vou aqui. te mandar o contato dele. Beleza. A lição é do livro Luz Bendita, capítulo de número 4, Aceita. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Luz Bendita. Aceita a própria vida buscando melhorá-la. Abraços que te cercam, doando-lhes auxílio. Nada exijas, trabalha. Não condenes, constrói. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos. Sê fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Que beleza, né, Dulcimar? Pode comentar, Dulcimar, que o Vitor já deu uma pincelada. Eu quero comentar isso aí, assim, essa forma da aceitação de nós, ela é um caminho que passa, assim, por um amadurecimento. Na hora que você foi falando, eu pensei no exemplo do meu nome, né? Que durante muito tempo eu tinha, assim, essa história de Dulcimar, me incomodava um pouquinho, né? Lá na nossa casa, nós somos todas as irmãs são Dulce. E naquela época, a gente nasceu em casa, a não ser a minha irmã mais nova que foi no hospital, e aí foi a minha irmã que foi trocada, né? A Dulciana, foi trocada na maternidade. Mas nós nascemos todos em casa.
E era costume assim. Meu pai trabalhava viajando, quando ele chegava, já tinha algum tempo que a gente tinha nascido, ele ia lá e fazia o registro. Então, às vezes a gente ficava aí alguns meses sem ainda ter esse registro do nascimento. Tanto que a minha irmã mais velha, ela nasceu numa data e foi registrada alguns meses depois. Aí minha mãe dava a orientação do nome para meu pai ia. Aí meu pai foi para fazer o registro do meu nome, minha mãe tinha falado que gostaria que chamasse Dulcimeire. E ele chegou lá e ele esqueceu aquele nome, e aquilo ele colocou o nome que veio na hora o Dulcimar. E essa história, ela me acompanhou. E aí, junto com essa história, o Quincas ainda tinha uma outra, que era assim, eu tinha que ficar explicando meu nome para as pessoas. Porque me chamavam de Dulcineia, me chamavam de Lucimar, de Dalcimar, era tanto nome, né? E aí eu ficava naquela coisa, nossa, por que eu tenho esse nome, né? Me incomodava um pouco. E a minha irmã, que é a Dulcimeire, que vocês conhecem ela aqui, que ela é um docinho de pessoa, ela é miudinha no corpo físico, aquela gentileza com criança e tudo. Então, o nome é a medida dela, é o jeito dela. Eu não tenho cara de Dulcimeire de jeito nenhum. Eu tenho cara de Dulcimar, porque aí eu fico assim, o mar que é salgado e o dulce que é doce, uma coisa que tem um conflito com a outra. E aí eu fui analisando isso, e na minha jornada, eu fui fazendo essa aceitação, primeiro de uma animosidade que eu tinha, depois eu entendi o conflito, fui entendendo o porquê que eu conflituava com o nome, depois eu aceitei, e agora eu gosto muito do meu nome. Tanto é que aqui na clínica, de fora, hora que o Júlio foi fazer, eu falei, eu quero que põe Dulcimar, o meu nome, só o meu nome, Dulcimar. Então, muitos processos que a gente tem e que a gente julga, assim, sabe, Vitor, que é coisa ruim, nossa, é porque nós ainda não olhamos com outro olhar. Que às vezes uma coisa que você julga, nossa, eu falo demais, nossa, eu falo muito alto. Às vezes aquilo é uma característica que, se você compreender, você vai saber da potência que aquilo tem, né? Porque, como disse o apóstolo, nós somos muito mais vulneráveis do que maus. Então, muitas coisas que a gente expressa sem ser o bem, é porque nós ainda não compreendemos e não aprendemos a expressar o bem daquilo. Então, trabalhar essa aceitação é uma jornada da gente se entender, da gente se compreender, da gente perceber por que a gente chegou assim e saber que Deus já tem essa visão muito maior, mais ampla e perspicaz do que nós. Então, enquanto a gente não tem a compreensão, a gente se submete e vai conduzindo e vai levando. Antes de voltar aí para vocês, quero falar um oi para o Gilberto. Gilberto, nosso abraço, nosso carinho para você que está aí conosco e para os seus meninos também. Bom dia. Tá mudo, Quincas. Tá mudo. Tá mutado. Antes de passar por Vitor, eu quero dizer aqui o significado da palavra Dulcimar. Dulcimar é um nome próprio de origem latina, geralmente feminino, formado pela união de dulces, doce ou agradável, e mar, resultando no significado poético de mar doce, oceano agradável.
né? Evoca uma personalidade suave, serena, ligada à natureza, sendo usado como nome próprio e não possuindo sinônimos diretos ou usos como substantivo comum, conforme Pinterest. Principais características de Dulcimar: origem latina, significado: doce mar, agradável. É, Dulce! Olha que nome maravilhoso teu, é? É isso aí. Gente, se eu não gostava do meu nome, depois você me manda de onde você tirou isso aí. Mas é uma jornada, né, gente? É muito interessante. E uma coisa que eu vou falar, o Vitão, antes de eu passar para você. Não adianta você querer pular uma etapa. Você pode ser cooperativo para essa etapa fluir melhor, né? Você não seja obstáculo, saia da frente de si mesmo, né? Não vamos ser obstáculo para nós. Mas assim, as coisas acontecem com uma naturalidade que hoje, voltando nesse exemplo, que é um exemplo parece simples, né? Mas que eu vi nessa jornada, eu fico assim, nossa, né? Oh, é um trem tão simples de eu entender, né? Mas para chegar nessa simplicidade, foi um tempo, né? Então, vamos caminhando, vai dando certo, né, Vitor? Será que essa aceitação não tem a ver com o processo evolutivo? Se nós pensarmos que Jesus veio trazer uma oportunidade do nosso chance de aprendizado do amor, da caridade, do respeito, do cumprir as leis que estavam prometidas por Deus, Pai da vida, e assim, não simplesmente vamos tomar uma pílula, engolir a seca e dizer, olha, é isso, até logo e passa bem. Dulce, como médica, você sabe melhor do que eu uma coisa que é assim, né? Se tomar o remédio e eu não estiver na prontidão, ainda mais homeopático, se eu não estiver na prontidão para poder receber aquela característica da mudança que vai promover, primeiro trazendo a exaltação de tudo que necessita, dos sintomas que estão ali de uma certa forma precisando ser ressignificados, reorganizados, não vai fazer benefício nenhum naquele momento. Pode ser que até mais mal me produza naquela primeira oportunidade, mas é só na aparência. Essa questão do nome, né, e essa conversa inicial que nós tivemos agora, tem tudo a ver com esse tema que nós propusemos para o dia de hoje. Primeiro porque, assim, é uma alegria nós estarmos juntos, veja, compartilharmos, nem que seja alguns minutos, alguns instantes, onde nós podemos dar bom dia, saber do outro, como está o tempo, a temperatura na cidade onde se mora, quais são as bênçãos que tem na chance do aprendizado daquilo que está sendo vivenciado neste ou naquele local. A aprendizagem que nós temos com a possibilidade de poder escutar essa história verídica que a Dulcimar está compartilhando, abrindo o coração dela e compartilhando conosco, para nós podermos perceber essa questão da aceitação. Eu vou até aproveitar a oportunidade, Dulcimar, porque assim, os 12, 13 primeiros anos da minha existência, eu estou com 57, mas assim, eu também tive uma encrenca com o meu nome. Porque eu sou o primeiro neto da família, né, tanto por parte de pai e por parte de mãe, e por aquela questão tradicional da época, aquela questão, não, vai ter primeiro o nome do avô, porque é o mais importante. Só que o meu avô, Victor Lossaco, já havia falecido. Então eu não tive a oportunidade nessa existência de conhecê-lo. Quando eu nasci, ele já havia falecido há alguns anos. E ele faleceu de um acidente trágico no autódromo de Interlagos, porque ele era preparador de automóveis, mexia com automobilismo. O carro passou por cima, a roda por cima da cabeça dele e matou na hora. Mas tudo bem, esse não é o grande X da questão. Vindo aqui para esse momento, sem essa oportunidade de poder falar a respeito dessa questão, que era uma coisa meio velada, falava-se, mas não se comentava muito dentro de casa, então assim, mas quem era esse Vitor? Quem era esse avô? E o X da questão, por que precisar ter este nome? Eu não queria ter o nome de alguém que eu não conhecia e que na cabecinha infantil da época estava morto. Como assim? Não, eu não podia estar vinculado a essa estrutura.
Só que tem um aprendizado significativo, porque já nasci numa família espírita, e tanto minha mãe como meu pai, porque era pai dele, então ele falava um pouco menos, talvez pelas dores, pelas questões que ele vivenciava ali naquele momento, mas minha mãe dizendo: você já parou para pensar que você mesmo, a sua nobre alma, espírito, pode ter escolhido a chance de ser chamado assim? Porque o nome, ele é um mantra, empoderado de um poder, né, desculpe a redundância, mas assim, que traz os aspectos significativos daquilo que nós precisamos vivenciar e aproveitar e transcender na nossa existência. E aí eu vou fazer a analogia com o tema de hoje. Quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim aqui complementá-la, né, cumprir aquilo que Deus Pai propôs como oportunidade, o ambiente propício já estava desenvolvido na melhor condição que havia naquele momento, há 2000 anos atrás, para ele poder chegar, né, assim, e trazer a sua grande máxima. Ele pegou lá os 10 mandamentos, né, com muito carinho, e disse: nós vamos resumir a 2 grandes verdades absolutas, né, de que assim só existe um Deus, e eu vou aprender no dia a dia, traduzindo isso, a amá-lo, a respeitá-lo, como onipresença, onisciência. E aí nós vamos, de uma certa forma, também dar completude a essa possibilidade de que esse amor eu consigo transferir para o outro a partir do momento que eu também aprendo a me amar. Mas passado 2000 anos, e aí ele deixou uma outra característica significativa, que é assim: eu não vou deixá-los abandonados, eu estarei aqui desta vez, mas eu vou deixar aqui uma promessa de que algo vai vir logo mais à frente para que possa dar complemento a todas essas propostas de que Deus tem como um processo de evolução e de aprendizagem. E nós recebemos, né, o Espiritismo como essa doutrina, como essa filosofia, como essa religião, como essa ciência, que nos traz a oportunidade de nós nos observarmos, refletirmos. E aí, fazendo a analogia com a aceitação, eu estou nesse momento, nesta oportunidade. Tenho desafios, tenho medos, ainda vivencio situações que vão nos trazendo angústias, porque estamos presos a outras épocas do passado, a situações que podemos desenvolver no nosso dia a dia. Mas muitas vezes, meus amigos, não é? Nós nos colocamos numa condição de muita cobrança interna. Eu preciso desenvolver, eu preciso trabalhar esta minha agressividade, eu preciso me tornar uma pessoa mais amorosa. E vamos deixando de aproveitar a oportunidade dos desafios que aparecem na presença, no aqui e agora, para que eu possa observar. Opa! Fazendo analogia como a Dulcimar nos fez refletir, o que esse nome representa para mim? O que eu posso desenvolver como características internas do meu espírito, que ainda as sementinhas estão lá germinando, e que através destas características, com estas condições, nesse local onde eu me encontro, com esta família, com essa estrutura, com esses aprendizados, com esta profissão, eu tenho a chance de fazer com que ela brilhe de uma forma melhor do que numa época do passado. Então nós aceitamos, e aí nós podemos continuar nessa analogia. Aceitamos Jesus, aí eu digo para os meus amigos: eu sou cristão. Que bonito, que maravilhoso. O que é ser cristão? É permitir que o homem novo nasça dentro do meu próprio ser, que eu vá me desfazendo daquelas características e amarras que podem ser negativas, e eu vou aprendendo a me trabalhar nesses desafios. Em 12, 13 anos, como a Dulcimar fez a gente pensar, no sentido de como é que eu vou lidando com essa característica desse nome? Eu sou grato àquele avô que veio antes, que nesta existência eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ou não, mas que abriu um caminho também, uma porta para que meu pai estivesse aqui, para que eu pudesse chegar aqui nessa situação e honrá-lo. Não é no sentido de supervalorização, mas dar o lugar a que ele necessita para que eu possa assumir as características que eu tenho aqui agora. Até porque nós sabemos, né, Quincas e Dulcimar, que como uma teoria reencarnacionista e já comprovada,
o Espiritismo também fala a respeito disso, nós, de uma certa forma, vamos estar aqui outras tantas vezes. E ele também vai poder reencarnar outras tantas vezes, se é que já não está reencarnado no planeta. Então, de uma certa forma, poder observar, nos apegarmos a essas estruturas. Olha, o dia tem que ser assim. Quando nós entramos aqui, Dulcimar, hoje, assim, eu e o Quincas estávamos falando sobre a questão do tempo, se estava chovendo, se não estava. Não, eu só gosto de calor, tem que ser calor todos os dias, mas aí o que vai acontecer? Já estamos passando por uma situação grande aí de mudanças climáticas. Se só ficar 40 graus todos os dias, vai chegar uma hora que nós não temos mais condições de viver no planeta Terra. Talvez nem o planeta sobreviva nessa estrutura que se encontra hoje. O apego, a não aceitação, a não oportunidade de perceber qual é a semente que eu posso trabalhar, né, assim, que habita a minha essência, o meu espírito, para trazer a luz da consciência, de uma certa forma vai nos deixando perdidos. E aí, Quincas, Dulcimar? Realmente, muito boas suas observações, boas mesmo. A gente vê, né, aceitar é um negócio seríssimo. Às vezes dá a ideia de inércia, de comodismo, mas veja, ele diz para nós que aceitar em determinado momento trabalhando. Aceitar trabalhando. Aceita a própria vida. O que é a vida? São os pequenos detalhes, é a minha oportunidade de ter o pai e a mãe que eu tenho, os irmãos, de viver na cidade que vivo, de ter o corpo que tenho, a capacidade de raciocinar que já me é implícita, faz parte da minha vida. As alegrias, as tristezas, o encorajamento diante das tempestades, faz parte da vida, mas buscando melhorar sempre essa vida. E a regra áurea é a lei do amor, ditada por Jesus. Então, é essa vida que é importante. Mas eu fiquei aqui com uma curiosidade. Veja como são as coisas para a gente aceitar. Eu aceito meu corpo, eu aceito minha cidade, eu aceito minha família e a minha oportunidade de crescer. É ela, essa oportunidade, a vida que eu tenho. Mas uma coisa ficou para mim aqui na minha cabeça que eu gostaria, se for possível, Dulcimar, você me contar. Houve essa troca da sua irmã, certo? Então você tem uma irmã biológica distante de você e deve ter uma irmã, não é que seria o título seria adotiva, né? Que seria uma adoção diferente, né? Por uma troca. E como que funciona isso e como que está até hoje? Essa história é algo assim que cabe um punhado de reflexão, né? A Dulciana tem... Mas você a viu no nosso encontro que você esteve Ela fez uma falando, né? palestra. Ela fez uma palestra. É. E tem um livro. Ô, Kinka, você viu que ela parece muito comigo, né? Sim. Gente, é uma coisa que a minha mãe foi ganhar esse bebê, é o único bebê que ela ganhou no hospital. Nossa, e o único bebê foi trocado. Mas nós descobrimos ela estava com 21 anos, né? Ninguém imaginava isso. Mas a gente brincava, porque ela era diferente em algumas aptidões. A minha irmã canta muito bem, ela canta maravilhosamente bem. Ela tem os cabelos negros, longos, os braços finos, ela é bem diferente. E a gente cutucava ela, mas cutucava, nunca imaginávamos isso. Ah, você foi achada aí na lata de lixo, porque você é muito diferente de nós, você nem irmão nosso. Mas era uma brincadeira que a gente fazia, a gente achava nela, na aparência física, detalhes que a gente chamava como se fosse irmã, né?
E aí são tantos detalhezinhos dessa história que, inclusive, a minha irmã, que é biológica, que mora em Nova Ponte, quando eu me formei, eu fui trabalhar em Nova Ponte, numa Olha, UBS lá. E ela trabalhava na farmácia. E ela dispensava os medicamentos que eu prescrevia. Quando a gente se conheceu, após a história, ela, olha, você lembra de mim? A gente trabalhou junto. Eu encontrei com a minha irmã, trabalhei com a minha irmã, biológica, geneticamente, e passou aquilo ali, né? Então, eu acho que é algo assim, quando você não está com o olhar atento, por isso que é bom a gente pesquisar no que a gente tem olhar atento, aonde a gente quer ver, aonde a gente quer olhar, para onde eu coloco o meu foco, o meu objetivo, a minha atenção, a gente passa pelas coisas sem ter percebido. Porque aí ela falou, você se lembra de mim? Eu, não, não lembro disso. Ela, pois é, mas nós trabalhamos juntos. E a gente convive. E a Kátia, que é a minha irmã biológica, que tem esse nome porque não foi registrada pelo meu pai, né? Então, ela foi registrada pelos pais dela, de lá, e se chama Kátia. Então, ela tem muitas semelhanças em aptidões que a gente tem, tanto é que ela trabalhou na área da saúde de uma forma, porque lá em casa somos 3, trabalhamos na área da saúde, e ela estava na área da saúde também, né? E caiu na área da saúde. E hoje temos, assim, a gente não, o Quincas, a gente não fala, é engraçado que é minha irmã, entendeu? Ó, quais são os seus irmãos? Aí eu vou falar Dulcimeire, né, Dulciana, Fred e Kátia. A gente não vê, hoje não temos isso. Mas na época foi um impacto muito importante. E para minhas irmãs, foi uma jornada de tarefa de uma ressignificação, foi trabalhoso e tem impacto na vida delas até hoje, né? Mas saiu disso coisas lindíssimas, porque a Dulciana, ela tem um trabalho muito bonito que ela faz com os cegos, né? E ela se aprofundou muito nessa questão dos cegos, do pessoal que tem restrição auditiva. E assim, hoje ela chegou num ponto que, nessa comparação mais pequena que eu fiz do nome, que é o nome dela, né? Mas a herança biológica, ela ressignificou isso aí. Olha, a gente falar de irmão, porque Jesus falou, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? E aqui na Terra, a gente ainda tem esse ponto tão importante quando se fala na genética, porque ainda precisamos disso para a proteção e criação dos nossos filhos, né? Mas chegará o tempo em que todos nós, né, Vitor, seremos e nos veremos como irmãos, né? Filhos de um único Deus, de um único Pai. Então, hoje, podemos dizer que isso trouxe para a nossa vida, para a nossa experiência, uma história que foi muito positiva, né? Que é muito positiva. Escutando você falar, Dulcimar, fez pensar uma coisa que é assim. Deus é tão amor e tão bondade que permite a possibilidade de nós nos encontrarmos nessa experiência e vivenciarmos da melhor forma que nós temos. E em momento nenhum está tirado de nós o direito, a chance de poder colocar para fora, expurgar o mal, o não bom, a contrariedade, a não aceitação que nós podemos experimentar naquela situação. Primeiro, nós temos que limpar isso de nós. E o melhor caminho é quando nós temos a chance de poder estar juntos. Por quê? Porque isso vai dando espaço para que a essência verdadeira, o espírito que nós somos,
pode de verdade se iluminar, se tornar exatamente aquilo que é, na presença do físico que nós estamos aqui, com as devidas proporções do que é possível se manifestar na sua totalidade. Então, veja, quando nós observamos o local onde nós nos encontramos, a situação pela qual nós estamos passando, né, dentro da nossa família, já que enveredamos para esse lado no dia de hoje, nós podemos observar o que eu posso reparar, fazer diferente. E quando a gente diz reparar, se é um termo muito drástico, muito complicado de aceitação, inclusive, gente, eu vou fazer de uma forma como eu consigo aqui agora, no melhor que habita dentro de mim. Uma vez eu escutei um expositor na Fiesp, lá em São Paulo, bem conhecido, falando, quando nós, de uma certa forma, temos a chance, em outras palavras, claro, mas quando nós temos a chance de poder perceber que Jesus só espera de nós aquilo que nós temos condições de poder fazer no dia de hoje, nós paramos de fazer cobranças inatingíveis. Não significa, como o Quincas disse, que vou ficar passivo e simplesmente não fazer nada, vou deixar de trabalhar. Não é isso. Eu vou continuar o processo do trabalho, de evolução, mas respeitando o estado onde eu me encontro nesse momento. Se ele é de tristeza, que agora é de não aceitação, eu não vou parar nesse estado. Eu vou fazer o trabalho que eu preciso, observar, acolher essa tristeza, perceber o que ela quer de mim, o que ela está me mostrando nesse momento, para que a gente não pule etapas, como a Dulcimar falou lá no início da nossa reflexão hoje. Para que a gente vivencie aquela experiência, expurgue, transformando, ressignificando esse processo dentro do nosso ser, e aí sim eu tenho a possibilidade de poder lidar com a verdade que habita. Que é o quê? Esse amor, o amor universal. Então, se eu observo que eu, por uma condição, e nós aqui, né, nesse espaço que nos encontramos, né, todos nós que somos assistidos aqui do Jesus nos Lares, nós podemos pensar também na possibilidade de que já temos uma condição de que não caímos aqui nessa situação, nesta família, nesse lar, de uma forma compulsória. Nós já estamos num processo de tomada de consciência e que escolhemos, de alguma maneira, participar desse processo nesse momento, por mais difícil que seja a situação. Então, eu não vou me obrigar a ter que atingir um determinado sentimento, uma forma de lidar com o outro, passando por cima da minha própria essência. Mas eu também não preciso reagir de forma negativa. Eu posso observar, poxa, eu não consigo ainda amar esta criatura que está dentro da família, nesta condição, do jeito como Jesus nos ensinou, mas eu posso perceber o que dificulta a chance de eu poder ter esse sentimento, porque está tão preservada a possibilidade nisso. E nós vamos até o ponto onde é possível, porque ninguém obrigatoriamente tem que saber da causa primeira que gerou esta situação. O que nós fizemos no passado está feito no passado. Né? Os grandes expositores, Divaldo Franco, falava muito a respeito disso. Deixa o passado no passado, olha para a situação que você tem aqui hoje e observa que assim ela já está um pouco melhor do que foi naquela condição do passado. Então não precisa ficar escarafunchando ali de onde veio, como veio. Esse véu do esquecimento é uma bênção quando nós podemos, de uma certa forma, poder perceber que aquele que talvez por um motivo torpe ou por uma dificuldade ali do momento, que era a condição de consciência que eu tinha naquela época, agimos de maneira equivocada, não tão bem, não embasadas na caridade, no respeito, no amor. Mas aqui agora eu posso aprender a amar. Tem uma amiga, e ela sempre faz nós pensarmos numa questão significativa que é, espera um pouquinho, o outro é difícil para você, observa, talvez você também seja difícil para o outro. Então, como é que eu posso me aproximar se eu já vou embasado, eu que tenho um pouco de consciência nessa questão, se eu vou embasado lá na dificuldade a qual eu posso representar para o outro? Eu vou tentar me abrir. Eu vou aceitar a possibilidade de escuta, o que o outro está dizendo. Mesmo que aquilo machuque, mesmo que aquilo de uma certa forma atinja a nossa parte egóica que diz, não, eu preciso ser respeitado, tem que ser dessa forma.
mas eu vou me dar ao direito de poder fazer com que o outro expresse aquilo que é difícil e que está lá guardado no espírito e no perispírito daquele ser, porque quem sabe ajudando esse processo, isso vai se diluindo e nós vamos, de alguma forma, reparando a nossa questão de estarmos associados ao verdadeiro amor. E aí sim eu posso ser um seguidor mais eficaz do Cristo. Né, Quincas? Beleza, beleza. Você fez uma referência aí ao tempo e eu me lembrei do Emmanuel no livro Agora é o Tempo. Ele diz na lição de número 1, hoje é o tempo. Ontem fostes o que eras. Olha que coisa bacana. Amanhã serás o que fizeres de ti. Perfeito. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Beleza. Está de acordo com a aceitação que ele nos fala agora nessa mensagem. É tão interessante a vida, né? Você aceitar as coisas que vêm, que você pediu, você programou. Mas, Dulcimar, talvez você até não goste de insistir no assunto, mas eu fiquei tão emocionado com isso, porque eu já sabia dessa história, mas não tive tempo de conversar com você a respeito. Porque isso é impactante, parece novela, não é? Parece uma coisa heróica. Me diz uma coisa, se for possível, como foi que vocês descobriram realmente essa ocorrência? O Quincas, o meu filho caçula, que tem 29 anos, tinha acabado de nascer. E a minha irmã Dulciana, ela ficava muito comigo, porque eram 4 crianças e ela me ajudava bastante ali com os meninos. E nós fomos lá para a Univerde, que é um local aqui da cidade que tem muitas coisas de atividade, tem essa parte ecológica. E estávamos lá, né? E ela olhou para o Gustavo, eu acho que ele está amarelinho. Eu falei, tá mesmo, isso aí, que delícia. E ela, você já olhou? Olhei, é por causa, às vezes tem essa diferença do sangue. Ela falou, é mesmo, né? Até queria comentar com você, que eu fui lá doar sangue esses tempos. E aí lá me falaram que meu sangue é do tipo AB, né? E achei estranho, fiquei aqui pensando que o seu é O, não é, Mari? Que as minhas irmãs me chamam de Mari. Eu falei, é. Ela falou, de todo mundo lá em casa é O e o meu é AB. Aí eu falei, isso está muito estranho, né? Porque né, tem essa questão do sangue, do tipo de sangue, é uma herança. Então, para você ser um tipo de sangue AB, a mãe tem que ser A e o pai B. Então, ou a mãe B e o pai A. Eu achei estranho, fiquei calada. Falei, isso aí pode ser que errou, né? Não preocupa com isso, não, isso é assim mesmo. Mas aí eu fui lá no banco de sangue para olhar aquilo, que eu achei muito estranho. E aí a Sheila, que era a chefe, falou, Dulcimar, deixa isso quieto, né? Não fica mexendo com isso, não. Mas eu liguei para minha outra irmã, você tá louca? Você tá louca. Ela é nossa irmã mesmo, ela parece com o tio Pedro. Então tá, né? Mas fomos vendo e a Sheila falou, vamos fazer a fenotipagem. DNA, meus queridos, naquela época, que Uberaba era um troço assim, né? Vamos fazer um DNA como, né? Era muitos dias para você conseguir um DNA. Mas aí fez a fenotipagem, mostrou que ela não era filha nem do meu pai, nem da minha mãe. E aí começou essa história, né? Minha mãe, cadê meu filho então, minha filha? Porque se ela não é minha filha, nem do meu esposo, né? Do meu pai. E aí fomos descobrindo. Fomos ao hospital,
Mas eu tive um dilema na minha consciência, um conflito, porque eu quem fui atrás para esclarecer. E eu vi a consequência daquilo que eu provoquei no emocional da minha mãe, porque minha mãe ficou muito sofrida. Minha mãe ficou muito tempo sofrida, até tudo se esclarecer, até achar minha outra irmã, até se encontrarem. Isso foi um processo que demorou muitos meses. E eu fui o veículo que provocou a situação, né? E no final da história, quando a gente se encontrou, que foi uma história que depois ficou bonita, muito bonita, mas trouxe sofrimento, porque na ligação que eu fui fazer para o pai da minha irmã, lá em Nova Ponte, ele me disse claramente: não, você está enganada, a minha filha que está aqui é minha filha mesmo. Você, isso aí não tem nada a ver, não, pode parar com essa história. Mas eu falei, mas o senhor não quer saber como é nossa irmã daqui? Ela é assim, 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 assim. Aí ele ficou mudo no telefone. Depois de alguns instantes, ele disse: parece muito com as minhas outras filhas. Então, depois tudo se esclareceu. Então, quando uma coisa vem, tirando desse aprendizado, né, Quincas, que você vê, embora ficasse naquele conflito, eu tinha em torno eu tinha 31 anos nessa época. Eu fiquei assim, com aquele complexo da culpa, porque eu estava mexendo com algo que trazia sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, parecia que eu estava comandada para fazer aquilo. Era muito interessante, por isso que eu volto naquela questão do fluxo da vida, da humildade que a gente tem quando as coisas acontecem e vêm até nós. Então, em nenhum momento que eu vi a minha irmã muito diferente fisicamente de nós, levantei uma suspeita real e fui atrás de algo. Mas quando ela trouxe essa informação, é porque estava na hora da informação trazer a verdade para vir à tona. Então, a gente entender esse tempo que o Vitor falou e que você falou. O tempo da vida e o tempo que Deus tem para a vida, porque estava tudo certo, a hora que teria que saber, o como teria que saber, né? E aí eu fui assim, e mesmo com esse conflito de pensar, não, eu não deveria estar fazendo isso, eu não, tantas pessoas me falando, não vá investigar, não vá descobrir, né? E eu fui fazendo como se eu tivesse obedecendo, né? E graças a Deus, né, deu tudo certo. Minha mãe conseguiu ainda em vida ter a convivência com as duas filhas, né? E a Kátia se demonstrou uma filha muito amorosa com a minha mãe e com o meu pai, enquanto eles estiveram vivos, né? Uma outra filha realmente, né? E a Dulciana foi quem mais cuidou do meu pai, né? A minha irmã, que não é a irmã biológica, né? Naquilo que ela pôde fazer pelo meu pai, ela sumiu, ela ficou morando com meu pai nos anos finais da minha vida. Então, ela foi uma filha que, assim, não temos nem como dizer, né? Então, tá tudo certo, né? Mas, ó, eu vou te falar, eu fiquei pensando que eu estava fazendo feiura. Parece é tudo feiura que eu estou fazendo aqui. Não é fácil não, né, Dulcimar? Não é fácil. Mas eu insisti nessa história porque eu acho ela necessária para todos nós. O que nós aprendemos com isso? Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. A convivência, então, é um esplendor que faz com que das trevas aconteça o albor. Sabe, alma boa e querida, tudo assim em sua lida lhe leva a uma compreensão. Você tem uma outra vida e tem uma outra irmã. Jesus te abençoe.
Vitor, mas você emocionou, eu vi que você emocionou. Eu emocionei bastante aqui, sabe, Vitor? Muito, muito, muito. Essa lição, Dulcimar, ela é uma lição cristã de alto valor e que nos compete observar, porque a primeira coisa podia ficar revoltados com o hospital pelo engano. Daí perder a oportunidade de ter tranquilidade em família. Né, Vitor? Essa bondade que habita os nossos seres, né? Porque, veja, a Dulcimar, quando disse eu fiquei me sentindo culpada por agir daquela forma, mas havia algo, né? O espírito dela, na prontidão, sabia que precisava daquele caminho, daquela jornada. E talvez só aquelas habilidades, sem desfazer dos demais que compunham aquela família e as famílias envolvidas, mas a Dulcimar tinha a estrutura mais hábil para poder lidar com a característica que era necessária naquele momento. E aí isso também me faz pensar, não temos que seguir os desígnios de Deus, eu posso lutar contra, eu posso não aceitar, mas quanto mais não aceitação eu provoco, mais dificuldades no meu caminhar eu vou gerando, porque eu não estou no fluir, no fluxo, como a própria Dulcimar colocou. Então é isso, o espírito necessita dessa situação, é assim que vai ser feito. E quando a verdade vem à tona, ela não alivia, ela não tirou aquela dor e aquele sofrimento, ela não fez com que o amor de alguma forma se instaurasse. E veja, escutando essa conversa que o Quincas estava tendo com a Dulcimar nesse momento, na chance de poder trazer à tona o amor. Quando a Dulcimar falou, foi essa irmã que tomou conta do meu pai nos últimos momentos dele. Então, todos esses espíritos, de uma certa forma, como o próprio Quincas disse, já fazendo parte dessa grande família universal. E aí nós podemos traduzir, como é que eu vou olhar para o meu vizinho de porta, de casa, e dizer, não, você é o exécro. Ué, gente, mas eu posso estar fazendo isso nesse primeiro momento. Só que eu vou precisar, não é por um castigo por nada, é pela amorosidade do universo. Porque não vai passar, a Terra não vai passar para outro estado até o último J ser trabalhado neste processo. Não foi isso que Jesus disse? Abre-se o Evangelho com esta lição. A primeira lição do Evangelho está dizendo isso. Eu vim aqui cumprir a lei. Trazer a oportunidade de fazer com que nós tenhamos a chance de trabalhar esta amorosidade. Não importa o tempo que precisemos disso. E nós sabemos, a Terra nesse período de transição que está passando aqui agora, se nós não pudermos acompanhar essa jornada, irmãos, fiquemos tranquilos e sossegados. Sabe por quê? Há muitas moradas na casa do meu pai. Ninguém vai ficar homeless, sem lar. Todos nós vamos estar atraídos exatamente para aquela morada que temos competência e condição de poder ajudar. Não houve os exilados de Capela? E nem sabemos se nós, de uma certa forma, não somos um tanto desse povo ainda, com muito respeito, que de uma certa forma estamos contribuindo para o processo de evolução. Tem muitos planetas criados e outros em processo de criação que necessitam da ajuda, desta amorosidade de Deus. Quincas, eu sempre gosto de brincar com uma reflexão para poder terminar a minha fala numa situação que muitos já conhecem. Porque Jesus dizia uma coisa que é assim, vós sois deuses e podem tudo isso que eu fiz ou muito mais. Então, no meu lado egóico, não tão humilde, mas profundo em termos de pensamento, eu penso assim, bom, se foi dada a oportunidade para este Espírito, Jesus, o Cristo, de poder ser o governante, o criador e o governante de um planeta, eu fico imaginando a hora que chegar o nosso momento e Deus, Pai da vida, disser assim, filho, pega um pouquinho desse fluido cósmico, vamos lá, começa a programar o seu planetinha. Mas não se preocupa, tá? Porque você será crucificado lá nele também, para deixar ali o legado meu Deus, né? Deus, o legado de Deus, na oportunidade do que os outros possam estar fazendo.
Então, não é melhor a gente aprender, mesmo com as dificuldades que a gente tenha, de aceitar a situação de nós estarmos, olhar para o vizinho que nos incomoda e dizer: gente, bom dia, que você seja abençoado nesse dia de luz, nesse dia de chuva, nesta oportunidade, que o melhor aconteça. E aí eu vou me aproximando da oportunidade de ter todos, sem exceção nenhuma, porque nenhuma ovelha será perdida. Jesus dizia isso, como irmãos. Como irmãos. Eu posso começar o meu trabalho hoje. E a Dulcimar trouxe esse testemunho com muita abertura de coração e de presença para fazer nós refletirmos que nós temos a chance de cumprir sim a lei, de estarmos neste cumprimento daquilo que Jesus veio trazer, do que o Espiritismo nos apresenta. Que nós possamos estar seguindo o nosso caminho, no passo e na condição de evolução que nos encontremos agora. Se não sou capaz de fazer melhor, é porque ainda não há prontidão. Quando houver a prontidão, todas as estruturas, o universo vai conspirar a favor para que aquilo seja manifesto e constelado da melhor maneira. Não é, Quincas, Dulcimar? Beleza. Lucimar, hein? Que Tá beleza. vendo? Você tá vendo? Eu te agradeço pelos seus depoimentos, pela liberdade que eu Obrigada. tive de te perguntar, porque realmente é uma história muito bonita, é um fato muito interessante que a gente vai viver. Vitor, eu vou lhe fazer uma pergunta ainda, né? Sinto-me no direito de lhe perguntar. Você gosta de corridas de carro? Eu tenho um pouco de ojeriza. Quando criança, o meu pai, meu tio, eles têm uma oficina mecânica. Eu tenho um primo que corre, né, no automobilismo. A família paterna está um pouco envolvida nessa área. Eu não gosto de chegar. Eu brinco, eu falo uma coisa que é assim: eu pago um seguro de automóvel, porque se furar o pneu do carro, eu ligo para eles e falo: oi, tá parado aqui, quem vem trocar o pneu para mim? Tenho ojeriza de chegar perto, não assisto fórmulas, etc. e tal. Isso é uma coisa que não entra no processo. Mas eu honro, já me falaram, inclusive, assim, numa possibilidade que eu achei que poderia ser um pouco loucura, no bom sentido, né? Porque eu não sei, eu não fui investigar em termos de reencarnação, terapias reencarnação, que eu seria a reencarnação deste avô, mas eu falo, olha, não acho muito improvável, tá bem? Embora certas coisas que ele gostava, aviação, tal, isso tá em mim, tá no meu sangue também. Mas eu respeito e digo assim, não, é melhor deixar o vovô lá, eu só sou o Vitor aqui agora, né? Ele era da área mecânica, eu sou da área de humanas, né? Na área da psicologia, tá tudo certo, tá, Quincas? Beleza. Minha querida, você como titular desse programa, encerra-o por nós, por favor. Então, eu quero, assim, trazer alegria do meu coração e que todos nós que estamos aqui, que vamos assistir ou que estamos assistindo, possamos pensar na alegria de viver diante os desafios das mudanças que a gente tem que fazer. Encontrar alegria nisso. Vamos agradecer o canal da Comunhão Espírita Cristã, Tupaciguara Espírita, Coromandel Espírita, Seridó Espírita, o canal da Web Rádio Fraternidade, do Aurélio Agostinho, do nosso querido Valnei, da nossa querida Filomena, lá em Portugal. E dizer que a semana que vem estaremos aqui de novo, agradecendo a Jesus a oportunidade. Que fiquemos todos com Deus. Quincas, muito obrigada. Vitor, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.